Agora, Luís, para este último livro vamos fazer aqui uma coisa diferente, porque nós temos opiniões diametralmente opostas deste livro, que se chama Kiki de Montparnasse. É o último volume da coleção de Angoulême, de Vir, os premiados de Angoulême, que nós fomos aqui falando dos vários livros ao longo dos meses, aqueles livros de formato mais pequeno, que para alguns livros algumas pessoas questionaram o formato. Neste caso eu acho que este formato funciona perfeitamente. É a história real da Kiki de Montparnasse, que marcou as primeiras décadas do século XX, mas eu quando parti para este livro, parti se calhar com umas expectativas muito baixas, porque tu já o tinhas lido e tu disseste-me assim, epá, como é que foi? Tu disseste, não, eu não consegui, gostou, chato e repetitivo. Chato e repetitivo. E a questão é que eu li o livro há 3 dias, portanto, isto sai segunda-feira, eu li o livro na terça-feira passada e já a pensar que ia apanhar um secão, e quando dei por mim já estava quase, já tinha passado a página 300. Este livro tem 300 e quase 400 páginas, mas são 370 de banda desenhada, e eu estava completamente enredado nesta história. Isto é basicamente um biopic da Kiki de Montparnasse. Há aquela expressão from the cradle to the grave, do berço até à cova. É um bocadinho isso, porque isto foi uma vida louca, veloz, multifacetada, com muitas provocações, muitas polémicas. A Kiki, na verdade, é também um símbolo dos loucos anos 20 e da efervescência artística dos loucos anos 20. Vemos várias figuras famosas que passaram pela vida dela. O Jean Cocteau, mencionou às tantas o Raymond Radiguet, que teve uma morte muito precoce, o Man Ray, que foi um dos grandes companheiros da vida dela, e já agora, se tiverem interesse nisso, há um filme na Filmin que reúne várias curtas-metragens do Man Ray com a nova banda sonora. Acho que o Jim Jarmusch esteve envolvido nisso, mas é um livro, esqueci-me de dizer os autores, o desenho é do Catel Müller e o argumento do José Luís Bouquet, que nos dá um retrato... Desculpa, é da Catel, peço desculpa. Que nos dá um retrato de uma época, através de vários episódios da vida da Kiki de Montparnasse. Tu disseste que achaste o livro chato e repetitivo. A crítica que posso apontar é que às vezes é um pouco episódico demais. Às vezes há coisas que mereciam um bocadinho mais de dimensão, mas claro que um livro com 400 páginas já é grande, não é? Mas para mim funcionou muito bem quase sempre. Acho que o traço é maravilhoso, tem coisas incríveis aqui, e para mim ainda é mais admirável que uma banda desenhada biográfica desta dimensão, no meu entender, conseguiu gerir todos os elementos e cuidar dos vários fios narrativos, menos os mais de pormenor, mas com muita destreza. Eu fiquei completamente enredado nisto, como estava a dizer. O livro funciona bem neste formato. Fala-se muito também do contexto social, da pobreza, das dificuldades. A Kiki de Montparnasse é um símbolo de uma época, como eu disse, mas acho que continua a ser muito provocadora nos tempos que correm. E é engraçado voltar à história da Kiki e desta época, tendo em conta que eu acho que a minha geração está a dar um passo atrás e está a tornar-se mais envergonhada e com mais pudor do que a geração que a antecedeu. Eu achei um livro fantástico, mas pronto, sei que tu não gostaste, não é? Não é não gostar. Eu achei o livro um bocadinho... É aquilo que tu disseste. Demasiado episódico. Eu não fiquei muito encantado com o desenho, apesar de que, se tu vês bem, se comparares a primeira com a última página, nota-se uma evolução assim gigante entre a primeira e a última página. O desenho vê-se que melhorou muito ao longo de todo o percurso. Eu não sei se é bem evolução. Eu acho é que este livro deve ter demorado tanto tempo a fazer. Sim, aliás. E tu sentes oscilações no traço que eu acho que são propositadas. E na própria história, às vezes. Sim. Tu sentes oscilações. Aliás, basta tu veres toda a documentação. Aliás, no final. Acaso, eu acho que eu não tenho a certeza se no final tem uma... eu acho que isso é uma das coisas que houve uma reclamação de várias pessoas, porque na edição francesa tens uma espécie de dossiê sobre a criação do livro. Tens para aí umas 3 páginas com a bibliografia que eles consultaram. Pois aqui não. Aqui não tem. Eu tinha visto a edição francesa, eu agora por acaso estava na dúvida. O que tu tens é biografias de praticamente todas as personagens que aparecem no livro. E tens uma linha de tempo da vida dela. Mas, para além disso, na edição francesa há ainda, e que não sei porque é que foi retirado, tem umas 3 páginas sobre a bibliografia
que eles consultaram e que é imensa. Portanto, isto foi de certeza um trabalho aturado, tanto dela como dele. Dizendo aqui que o Bouquet é conhecido, principalmente cá em Portugal, pelos livros ligados ao Blake e Mortimer, não é? Exatamente. As 8 Horas de Berlim e a Arte da Guerra. Que acho que nós já falámos aqui, pelo menos o 8 Horas em Berlim. Eu acho que é o depois do caso Francis Blake, deve ser se calhar o melhor Blake e Mortimer, não é? Mais próximo, digamos assim. E um outro livro dele também, que é As Aventuras de R.G., do Mundo Fantasma, editado pelo Mundo Fantasma. Exatamente. Ela, da Catel, nós cá não temos nada de especial. Ela começou muito por ilustrar livros juvenis e depois é que se dedicou à banda desenhada, tendo inclusive ganho, portanto, um prémio em Angoulême. E como é que isso pode ver? Este prémio essencial de Angoulême com que este livro ganhou em 2008, eu acho que isto tem a ver com a votação do público ou uma coisa assim do género, acho eu. Pois. Tenho a ideia que era algo assim. Lá está. Porque é que há aqui, na minha opinião, porque é que há aqui um grande sucesso deste livro? Isto tem muito a ver com algumas personagens. Nós cá em Portugal também temos personagens destas que são muito conhecidas, são muito faladas, mas que na verdade não são conhecidas. Ninguém sabe a história delas. E eu acho que a Kiki é precisamente isso. Aliás, este livro vive muito, é da vida dela. Nós, se olharmos para isto como livro, eu acho este livro fraco. A personagem é que enche aqui o livro. A história dela é que é uma história realmente fantástica e incrível. Então isso não basta para fazer um grande livro? Não, depois é preciso saber contar e saber ter Portanto, tudo o resto. Para ti é mais assim. A abordagem do que propriamente. É mais o que eu acho mais fraco é a abordagem propriamente do que a personagem em si. A personagem realmente é cativante. Sim. Mas depois, por exemplo, temos aqui algumas situações em que eu achei que a história não foi desenvolvida. Porquê é que ela fez isto? E o que é que resultou disso? Porquê é que ela mudou disto? Porque tu, como tu disseste, tens um episódio e depois saltas para outro episódio e tu ficas assim, então, mas porquê é que ela foi daqui para ali? Sim. Qual a razão? Há ligações aí que faltam. É isso é que eu achei muito... para mim é o que acho que havia muito mais esta... Acredito que também tenha a ver com falta de dados, não é? Porque depois... Sim, não estamos a falar de uma pessoa que propriamente academicamente seja muito estudada. Esta figura, e é preciso dizer, a Kiki andou com muitos homens, e o livro fala... Homens e mulheres, atenção. O livro fala disso, mas também fala desta intenção de ser versátil dela, tanto fez pintura, como cantou, depois... como entrou em filmes, não é? Exatamente, e depois repara, ela vai para a América, mas só que era muito, mas é muito errática, não é? Essa questão. Mas repara, quando ela vai para a América, ela volta, mas depois temos a questão da guerra. Sim. Então, sinto aí falta de como é que conseguiu dar a volta e passar por cima disto tudo. E pronto, há aí que sinto. Há uma coisa que se chama evolução na horizontal, não sei se terá sido. Mas lá está, mas isso poderia ser uma explicação que não está. Sim, também, acredito que depois deve ter havido um corte e costura de algumas coisas aqui para. Mas dizer também que a vida dela, e é engraçado que eu já tinha ouvido falar da Kiki de Montparnasse e até achava que ela tinha morrido mais cedo, mas ela morreu. Estás a dar razão àquilo que eu estou a dizer. É uma personagem que era conhecida, eu também já tinha ouvido falar dela, mas não sabia nada disto. Sim, mas ela viveu até aos 50 anos, se bem que lá está o período áureo da vida dela, foi nos anos 20. Era uma aficionada pela Louise Brooks, e o corte de cabelo dela que vemos aqui no livro é muito imitar a Louise Brooks, mas parece-me é que o livro também tenta espelhar um pouco o comportamento errático que ela tem, porque, por exemplo, ela vai para Hollywood, podia ser a Cleópatra nos 10 Mandamentos, mas diz, não, que a mim ninguém me vai gritar, e de repente tu pensas, se aquela mulher não tivesse aceitado aquilo, não teria tido uma carreira completamente diferente. E parece-me que ela ia muito por impulsos também, por causa dos sucessos que cometia, se calhar aquela cabeça muitas vezes estava sob o efeito de alguma coisa, e eu acho que o livro, de certa maneira, também vai um pouco ao encontro desse estado de espírito, percebes? Sim, mas pronto, mas é como te digo, a única coisa que eu acho aqui é, como disseste muito bem, por isso é que eu digo que é chato e repetitivo, que é, estamos num episódio, depois estamos a ler outro episódio, depois estamos a ler outro episódio, e há ali, às vezes parece que há uma falta de ligação entre... Pronto,
passado uns dias. Sim, Era quase que faltava lá pôr assim no meio 6 meses depois, como a gente às vezes vê nos filmes e nas séries e coisas assim de género, quando falta o orçamento, depois põe-se assim que 6 meses depois e tal, ou 3 anos antes, qualquer coisa do género, e pronto. E é assim. Mas pronto, mas efetivamente não li como aconteceu contigo, não li assim de rajada, mas li e fiquei a conhecer a Kiki de Montparnasse, inclusive há várias imagens depois que fui à procura, e há muitas imagens que muita gente se calhar nem sabe que é ela. Sim. E que são realmente imagens que nós vemos muitas vezes aí em muitos sítios, mas é uma leitura a descobrir, acho que continua a ser, e de certeza que vai haver pessoas que vão gostar e outras que não vão gostar. Eu só acho é que também aquela intenção de fazer mesmo do berço até à cova, eu muitas vezes não acho muita piada, mas aqui até gostei, porque deu para perceber que de facto a vida dela resumiu-se. É uma vida cheia. Mas que de facto a vida dela teve também um período de decadência, um bocadinho notório, mas que ela acaba por simbolizar um tempo em que não havia não havia refreio nos excessos, talvez também porque em parte as pessoas não sabiam bem os efeitos daquilo que estavam a fazer. Mas isso, Rui, nós já tínhamos falado disto até já em outras ocasiões, que era, ao fim e ao cabo, estamos a falar num período entre duas guerras, em que toda a gente achava, pronto, acabou aquela guerra, a primeira guerra acabou. E achavam que nunca mais ia haver nenhuma. Sim, vai ser tudo maravilhoso. Porque não foi chamada a Primeira Guerra Mundial, não era só a Guerra Mundial. Exatamente. E toda a gente... Aliás, nem era... Isso é uma coisa que eu há pouco tempo tinha descoberto, nem era chamada como Guerra Mundial. Era chamada como Grande Guerra. A Grande Guerra, ponto exatamente. Final, não era mais nada. E porque nem havia essa questão que tivesse se fosse mundial ou não, era a Grande Guerra. Exatamente. E então, a partir dali, agora pronto, acabou, isto agora vai ser tudo maravilhoso, e por isso é que é os loucos anos 20, não é? A guerra acabou em 18. Sim, é uma ressaca da guerra. É uma ressaca 20. tremenda da guerra, e a partir dali tudo era possível e podia-se fazer tudo. E é um período fascinante, artisticamente é um período fascinante, e também uma das partes mais interessantes do livro são esses confrontos artísticos, o dadaísmo e as várias correntes. Essa é uma das partes melhores, sim. E de facto é estranhíssimo pensar que os anos 20 já foram há 100 anos. Porque, exatamente 100 anos. Porque continuam a ser muito provocadores, e ela é uma figura muito provocadora. E quando eu falei da minha geração é porque é uma coisa que eu já sinto há muito tempo, e acho que é notória naquilo que se vai ouvindo de gente nova por aí. Mas este livro pronto, é como eu disse, eu estava completamente enredado nele, não senti isso, apesar de sentir que o livro não é perfeito, li-o com muito gosto. Portanto, não sei se vai haver mais volumes desta coleção de Angoulême, acho que para já não. A coleção em si, em França, ainda tinha mais alguns volumes. Que estão por outras editoras. Editados por outras editoras. Pois. Portanto, eu acredito que não, que portanto, isto ao fim e ao cabo é uma coleção que foi comprada pela Devir e, portanto, terá acabado, não é? Vamos ver, gostava de saber os resultados desta coleção para perceber que tipo de público. Eu conheço muita gente que comprou alguns livros desta coleção Angoulême, mas gostava de perceber o impacto também, para ver se toda esta questão à volta do formato da coleção se faz sentido ou não. Sabes que eu acho que muitas das pessoas que contestaram o formato são aquelas pessoas da velha guarda. Pois. E essas também já conheciam, ou já tinham, ou qualquer coisa do género, etc., por aí fora. O que me interessa sempre são os novos públicos, que os novos públicos é que são aqueles, porque os outros compram sempre os livros. Exatamente. Portanto, esses já são apaixonados por banda desenhada. O que interessa é quem vai descobrir banda desenhada. Portanto, sejam novos leitores, novos em idade, sejam menos novos em idade, mas que não liam banda desenhada e vão descobrir através deste tipo de livros, portanto, a banda desenhada. E acho que isto é o tipo de livro, o tipo de formato, etc., por aí fora, para quem nunca leu e tudo mais, acho que este é um dos livros que, precisamente, é muito capaz de suscitar o interesse. Exatamente. A edição